Mas que alegria participarmos junto desse tempo de comunhão, de mesa da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Eu queria convidar aqui agora quem vai ministrar a palavra de Deus dessa noite e dizer que foi o que Deus usou para colocar paixão no nosso coração pela visão celular. Ainda me recordo, eu não lembro que época que era aquela, mas é volta do ano 99, 2000, ainda tínhamos algumas reuniões, desde que Teco, vem cá Teco, ele fez os módulos da transição, e o Teco voltou assim, bênção demais, né Teco? E continua assim, né? E continua assim. Boa coisa da visão é que, para manter a visão, nós temos que compartilhar. E se algo que Teco tem feito é compartilhar a visão, compartilhar aquilo que de Deus ele tem recebido. E uma das boas coisas na vida, se você não quiser perder algo na sua vida, é compartilhar. É lançar o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E Teco voltou assim apaixonado e começou a compartilhar conosco. Éramos um grupo pequeno, seguindo todo aquele roteiro, né, de transição das células protótipas, e nós tínhamos reuniões semanais de conversas, de estratégias. Era um discipulado, era uma ministração assim à mente, mas também ao coração. E a paixão que a gente tem muito aqui na Central vem do Teco. Me perguntaram outro dia se a visão celular da Central cresceu. É óbvio que cresceu. Tinha um cara só apaixonado pela visão, Suquita. Agora tem centenas. Cresceu, né? Tinha líder de célula naquela época, era só você. 2, 4 células. Eu sou líder desde a primeira, de homens adultos, de jovens homens, de mulheres adultas e de mulheres jovens. E o Teco, nesse tempo, ele fazia com que a presença dele fosse assim, feita nessas 4 células. Eu acredito que hoje você não consegue fazer a visita a todas as células da Central, e nem precisa, mas é visível, é real essa paixão que você tem pelas células. A gente glorifica a Deus como povo aqui da Central, e a gente queria muito ouvir você nessa noite. O convite feito é convite assim, sabendo que Deus vai usar na sua vida, e eu creio dessa forma, orei por isso, nós oramos por isso. Então Deus abençoe a sua vida, te use aqui no nome de Jesus. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz, igreja vitoriosa. Graça e paz, igreja espalhada por todo cantinho que Deus quer colocar a igreja dele. Congresso Paixão e Liderança é um marco para a gente aqui no contexto da Central, e sempre a gente espalha a ideia e abre as portas para irmãos, igrejas, pastores, lideranças que têm uma paixão pela igreja comunitária, que têm uma paixão pela igreja de pequenos grupos, e que tem uma paixão pela igreja multiplicadora, nas relações, na comunhão, na prestação de conta, no discipulado. Obrigado. Agora está chique aqui, hein? Essa água é aromatizada, né? A única exigência que eu fiz para pregar aqui no congresso era a água ser aromatizada. Eu espero que tenham cumprido isso aí, viu? E lá no camarim, lá, as frutas, as coisas e tal. É a exigência que eu fiz para... Mas então assim, a gente abre essa oportunidade, porque o congresso para nós, da visão celular, a paixão e liderança, é um marco de lembretes, de memória. Jeremias fala: eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. E olha, a visão celular precisa ser cultivada dentro de nós e também através de nós. Visão, pastor Roberto Lai sempre falava: olha, visão é igual furúnculo, vaza. Então cuide, para que o Espírito Santo incendeie a visão
Rafael falou de uma verdade aqui, com todas as minhas falhas e limitações pessoais, históricas, ao longo desses 20 anos de implantação, de transição da Central como igreja local para uma igreja essencialmente em célula. Uma igreja que a dependência única dela é do Espírito Santo. E nós, como pessoas, embora com a importância que temos no reino de Deus e no contexto do mover de Deus na terra, na nossa humanidade, tem a ver com a nossa dependência, a nossa utilidade do reino. E isso me emociona muito de sermos úteis para Deus. Um Deus que não precisa de ninguém. Ele nos aborda, nos conquista, nos redime, nos justifica e vem nos transformando, e pela graça e pela bondade, generosidade dele, pela ação compartilhadora paterna dele, vem usando as nossas vidas, vem se utilizando de nós generosamente, nos fazendo coparticipantes dessa grande obra que ele tem na terra, sobre todos os abusos, sobre todas os desencontros a respeito da igreja de Cristo. A igreja, ela é de Cristo, ela foi fundada por Cristo, Cristo é o cabeça dela, Cristo é a garantia dela, é a segurança dela, Cristo é a palavra de vitória da igreja, e é por isso que nós estamos nesse congresso. Amém? Todos são muito bem-vindos, e eu agradeço a organização do congresso de ter me convidado, me dado o privilégio de abrir o congresso com a ministração. Eu quero falar nessa noite, o congresso tem uma realidade diferente daqueles encontros costumeiros nossos, no sentido de que é um tempo de aprendizado, é um tempo de ensino e aprendizagem. E eu quero que o Senhor me dê muito mais um coração de mestre do que um coração de profeta ou pregador nessa noite, embora o meu impulso é de pregador. Eu amo em grupos, em cadeiras, sentados, eu amo ensinar também, mas os rompantes de pregador são inevitáveis, mas eu quero ser mais mestre e que o Espírito Santo me use nessa dispensação em nome de Jesus. Abrindo as nossas ministrações, nessas séries de ministrações, estou falando hoje, pastor Rafael fala amanhã, pastor Léo Matos lá da Central de Belo Horizonte falará domingo de manhã e domingo à noite, dentro do congresso Células Excelentes. Rafael lembra, porque nós, a priori, ano passado, estávamos combinados com Paulo Mazzoni. Ele viria falar para a gente, eu abriria a noite de sexta-feira falando, antecedendo a ele, falaria sobre Células Excelentes, porque eu li esse livro, compartilhei, o meu supervisor de célula, que é o Caetano, nos presenteou com esse livro. Eu passei para o auxiliar da nossa célula, o irmão Ismael, ele leu também. E esse livro me impactou tanto, Células Excelentes, do Léo Matos, me renovando a mente, me confirmando coisas que eu estava assertivos, estava fazendo, estava dando certo, e eu preparei isso. Quando ele falou só, quem vai vir é o Léo. Aí eu tive que fazer toda a mudança da ministração, e eu quero falar sobre maximizando sua célula, enchendo a sua célula com a plenitude de Cristo. Eu quero falar sobre estas realidades. Se você quer conhecer sobre igreja, se você quer conhecer sobre Jesus, leia os evangelhos, os 4. Se você quer conhecer sobre igreja, leia o livro de Atos e as cartas específicas e as cartas gerais que nós chamamos de epístolas. Evidentemente que vão manifestar também a doutrina de Cristo. E dentro desse contexto de igreja, da vida igrejeira, está as células. Na verdade, a célula é uma igreja. É uma igreja, não é uma pequena igreja não, é uma igreja, e o ajuntamento das células faz a igreja toda, a igreja toda. Quando a gente pensa em Roma, quando a gente pensa em Filipos,
quando a gente pensa em Tessalônica, quando a gente pensa nas cidades da Galácia, quando a gente pensa em Éfesos, quando a gente pensa em Filadélfia, eram várias igrejas na casa dos crentes. Não tinha uma igreja local, tinha muitas igrejas locais, como existem na cidade de Timóteo, com rótulos, com apelidos, com a institucionalidade denominacional e com a história que a igreja tem nesses 2000 anos. Jesus tem muitas igrejas locais dessa cidade, fazendo e perfazendo uma só igreja. Jesus não tem 2, 3, 4, Jesus tem uma igreja só na cidade de Timóteo, embora espalhada por todo o canto, né, com formas, jeitos e trejeitos, e a gente espera que essa igreja siga a palavra de Deus. Nós estamos num congresso de célula. Pressupõe aqui que você já está estudando sobre isso, ou vivendo isso, como um líder, como auxiliar, como um supervisor, como um pastor, como um membro, um discípulo. E um discípulo está numa célula, ele já sabe que ele é um líder em potencial, ele é um líder em treinamento, porque a sua célula em algum momento vai multiplicar, a sua célula em algum momento ela vai se expandir, ela vai crescer, porque a naturalidade da célula é essa, pode demorar um pouco ou mais, mas ela vai fazer isso, e você vai se tornar um líder de célula, um auxiliar de célula. Quantas pessoas estão na central, quando começaram, e jamais imaginavam que seria um supervisor de célula, e hoje, você pensava isso, Suquita, quando você não pensava, né? E hoje você é supervisor de um grupo de líderes, orientando, chamando a atenção, exortando, animando, orando, estimulando, né? Deus é maravilhoso. Maximizando sua célula, enchendo sua célula com a plenitude de Cristo. É sobre isso que nós queremos falar. Eu sei da dificuldade de trazer o espiritual para o terreno, para o humano. É muito difícil, por mais que você seja um leitor da Bíblia, um crente igrejeiro, um crente apaixonado por célula, apaixonado pelo Espírito Santo, apaixonado por Bíblia, ainda nós temos muitas dificuldades e nós fazemos divisões, subdivisões, nós colocamos em departamentos, em quartos separados, o espiritual com o humano, com o material. Desde o dia em que eu converti, mesmo que eu não compreenda isso, mesmo que eu não tenha essa plenitude de visão e de entendimento intelectual, sentimental, tudo na minha vida é espiritual, porque Jesus me remiu, Ele me conquistou, Ele me garantiu, Ele me segurou, e Ele vem me transformando e me enchendo da presença dEle, para os propósitos específicos que Ele tem para a minha vida. Então eu sei que é muito difícil. E muitas vezes na liderança de célula, a gente tem dificuldade em trabalhar com planejamento estratégico, com organização, com multiplicação de tarefas, com oportunidades diversas. Eu estou falando do encontro da célula, desse roteiro aqui, mas também da vida na vida, da expressão de expansão da célula e de levando a sua célula aos limites que Deus quer levar. Eu sei que é difícil. Mas eu preciso olhar para o Espírito Santo, eu preciso olhar para Jesus, e é o Espírito Santo que me direciona a olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé, e perceber que Ele tem uma botija cheia, e Ele precisa, e quer, deseja derramar essa botija na minha vida, dentro da minha célula, na sua vida, dentro da sua célula. Plenitude tem a ver com, olha, pode ir passando. Plenitude tem a ver com abundância, presença completa, totalidade, integridade, inteiro, etc. Se você for procurar nos dicionários aí sobre a palavra plenitude, você vai encontrar algo parecido com isso. E evidentemente mais do que isso, eu separei algumas palavras que representassem a palavra plenitude, para você entender plenamente o que eu estou falando aqui. Em relação à plenitude de Cristo, plenitude em Cristo, com Cristo, de Cristo, olha só, nós estamos falando, pelo menos deveria ser assim, pelo menos,
Abundância da presença de Cristo numa realidade cotidiana. Ou seja, a minha célula, ela se encontra quinta-feira, mas a minha célula, ela existe a semana inteira. Ou seja, multiplicada nos membros, nos discípulos da célula, ela acontece em trabalhos, em escolas, em compras, em comércios, dentro de casa. A minha célula é muito falha, ela é 13 vezes mais falha, porque nós somos 13 membros da célula atualmente. Alguns membros, outros novos, outros chegando, outros se ajustando. Mas ela está espalhada e aperfeiçoada pelo poder de Deus, na abundância da presença de Cristo. Ela vem fazendo a obra de Deus valer cotidianamente, Robson, não só na quinta-feira, que é o dia de encontro, o dia de ajuste, o dia de oportunidade, o dia de graça, o dia de prestação de conta, o dia de supervisão, o dia de juntos, em consagração, adorarmos a Deus, exaltar o Senhor, compartilhar a nossa vida, orarmos, chorarmos, sorrirmos, evangelizarmos por amizade, trazendo amigos ou de pessoas desviadas para a célula, para um reencontro com Cristo, para um encontro com Cristo, e para comermos juntos como pessoas que vão vivendo a vida. Cotidianamente vivemos. Isso por certo traz à nossa memória a máxima celular, e quem está na vida celular sabe muito bem disso, pastor Rafael. Isso traz a máxima celular para a nossa memória sobre presença, poder e propósito de Jesus na célula e para a célula e através da célula. A plenitude de Cristo traz também a alegria de viver em comunidade, na identificação da presença generosa de Cristo. Gente, há muitas coisas que nos trazem tristezas e nós não podemos falsetear, nós não podemos vestir uma máscara, nós não podemos mascarar as realidades de tristeza da nossa vida e de perturbações que angustiam a nossa alma. Quanto mais verdadeiro eu sou no contexto da vivência da minha célula, mais a minha célula vai explodir positivamente, menos esconderijo, menos falsidade. Por isso que prestação de contas e derramar vida na vida é muito importante numa célula. Porque a botija de Jesus, com a sua plenitude de presença, de poder e de propósito, ela está já pronta para ser derramada, e à medida que eu visto máscaras, essa botija de novo, ela fica impossibilitada de derramar sobre mim. À medida que a célula vai criando esconderijos e máscaras, há uma dificuldade muito grande. Quando eu falo de tristeza, das angústias humanas, eu estou falando não para as pessoas também virem só com seus mimimi, com suas murmurações. Tem gente que, eu não sei, mas eu já enfrentei pessoas assim ao longo desses 20 anos, que a mim me pareceu que a cada célula os mesmos problemas, os mesmos mimimi, as mesmas dores, as mesmas reclamações. Ou Cristo não está fazendo nada, está com a sua botija vazia, ou eu não estou recebendo, me enchendo da plenitude de Cristo nas suas manifestações para as minhas necessidades, para que eu cumpra o propósito dele. Os propósitos são deles, dada a mim é verdade, mas são deles, dada a você é verdade, mas são deles. Então ele é o maior interessado em derramar a botija dele sobre a sua vida, Eu acredito que, pastor Marco Antônio, que isto é uma obra efetiva do Espírito Santo, nos faz experimentar a graça de mudança, ou seja, o processo de metanoia. Tem gente que muda rápido, tem outros que demoram a mudar, tem outros que esticam igual elástico, mais ainda, e se a gente soltar, machuca a gente. E Deus insiste aí, Teco, ou fulano, insiste aí, continua, não desiste não, porque não vai arrebentar e essa pessoa vai aprender a viver.
Só o Espírito Santo. E essas mudanças ocorrem nos pensamentos, atitudes, comportamentos. Eu já vi muita gente não mudar, é verdade, mas eu já vi muita gente ao longo desses 20 anos, no processo da visão celular, e na vida, e vivendo em célula, eu já vi muita gente mudar de pensamento, comportamento, atitude. E isso maximiza a célula explode. Quando eu mudo a minha célula, ela ganha muito. E quando mais mudam os discípulos da célula, mais ganha a célula. E ela chega no seu objetivo, que é consolidar a fé dos irmãos, dos discípulos, e multiplicar, avançar. Deus tem nos dado a graça de nós sermos essas pessoas e vivemos no meio de pessoas, dessa graça da mudança, pensamento, atitude, comportamento, evidenciando a transformação graciosa na vida do crente, ou na vida da comunidade, ou seja, na vida da célula. Temos visto isso, gerando assim a alegria de viver, prazer, contentamento, embora com as tristezas, embora com as angústias e perturbações da alma que nos afetam no humano, no material, mas a graça do espiritual que é derramada por Cristo no nosso humano material, que é espiritual, nós somos contemplados por uma visitação de Deus sobre as tristezas, sobre as angústias, sobre as perturbações de ordem na mente ou no coração ou no corpo ou nas realidades vivenciais, comportamentais. Quando eu percebo que o enchimento do Espírito Santo, ou seja, o enchimento da plenitude de Cristo faz um efeito na minha célula, na minha vida, meus irmãos, eu começo a ver, olha, se a minha família for compartilhar para você quem eu sou dentro de casa, é lógico que eles vão falar mais dos meus defeitos, se eles forem honestos, e eu acredito que eles são, entendeu, irmã Margarida e irmã Priscila? Porque os meus defeitos são aqueles que mais prejudicam e incomodam eles, porque a Núbia não tem nenhuma dificuldade, e a minha célula não tem nenhuma dificuldade de viver com as minhas qualidades, eles têm dificuldade de viver com os meus defeitos, com as minhas tristezas, com as minhas reclamações, murmurações, com as minhas perturbações de ordens psíquicas, afetivas, emocionais, físicas, enfim, com o enjoado que eu sou. Então esse enchimento da plenitude de Cristo faz todo sentido para uma célula, porque uma célula é composta de um discípulo, de 2 discípulos, 3 discípulos e assim por diante. Imagine se a botija de Cristo não é derramada, Suquita, Meire. Olha que perturbação vai ser essa célula, que dificuldade vai ser essa célula. De maneira que eu só posso maximizar a minha célula a partir do enchimento com a plenitude de Cristo na minha vida e através da minha vida, na minha célula e através da minha célula. O salmista, no Salmo 16, verso 11, vai dizer: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, viver com Cristo na minha célula, eu tenho um olhar de plenitude de glória, mas eu tenho uma carência de enchimento da plenitude dEle, cotidianamente, não só na quinta-feira, não só no dia da reunião da minha célula. Cuidado, olha para cá, gente, cuidado para você não ir só vazio para a sua célula, hein? Porque célula é lugar de ganhar, de receber, mas é lugar também de derramar. Se Cristo está fazendo a sua vida cotidianamente, então deixa Cristo fazer isso. Se você está sendo empecilho, toma posicionamento. Toma posicionamento. A plenitude de Cristo não ignora as problemáticas humanas, seja nas emoções ou no corpo. Daí que somos ensinados na palavra que a presença de Cristo é cura e consolação. Eu disse, é cura e consolação. É libertação e alívio, paz. Libertação e alívio, paz. A presença de Cristo e a manifestação de Cristo vai gerar isto, ou seja, é porque Cristo se manifesta e enche
que o crente tem refrigério em tempo de calor e cobertura em tempo de esfriamento. É na plenitude de Cristo que somos abastecidos. Tem hora que Cristo não vai te curar de uma situação, seja emocional, psíquica, afetiva, física, mas Ele vai te dar consolação para viver com essa problemática. Tem hora que Cristo não vai trazer uma libertação direta de uma situação, mas sobre aquela situação Ele vai depositar na presença dEle, e por causa da presença dEle, um alívio, uma paz. Essa paz que excede o entendimento do material, do humano, e te leva a uma percepção da plenitude de Cristo, de contemplar que Ele é maior do que circunstâncias, Ele é maior do que dor, por mais que você sente, por mais que você reclame, e por mais que você perturbe de maneira positiva alguém para ore comigo, passe comigo, ande comigo, encontra comigo pelo menos uma vez na semana, 2. Fica um tempinho depois da célula comigo, eu quero abrir o meu coração, eu preciso de oração, eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda. Esta é a manifestação da graça, da plenitude de Cristo. Tira Cristo, núbia, que a alegria vai embora. Agora, se com Cristo ainda nós experimentamos tristeza na vida, e experimentamos. Quantos são crentes aqui? Crentes assim, eu estou falando crentes, aquele que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, e confessaram a Cristo, e tem convicção de fé em Jesus como seu Redentor pessoal. Quantos tem aqui? Pode baixar. Quantas pessoas já sentiram, sentem ou sabem que vão sentir tristezas ainda na vida? Quantas pessoas? Mas vocês acabaram de falar que são crentes, uai? Que crentes são esses, né? Uai, crente sofre, crente se perturba, crente perde, não deveria, crente até peca. Gente, se com Cristo ainda experimentamos tristeza na vida, sem Ele não há consolo. Talvez não tenha cura, talvez não tenha libertação específica de uma situação, mas se tem Cristo, terá alívio, terá paz, terá consolo. Isso fará toda a diferença quando eu conviver com a minha célula e conviver com as pessoas. E a minha célula vai me discipular, percebendo que há uma plenitude de Cristo. Na insatisfação há um contemplamento de Cristo visitando e me dando uma satisfação que ela não é minha. Porque no humano, no material, eu estou perdido, eu estou desencontrado de um sentimento de alegria, mas porque eu estou cheio da plenitude, da visitação de Cristo. E célula é um lugar, um ambiente maravilhoso para essas manifestações honestas, né, de Cristo sempre, mas nós percebemos e buscarmos, ou vez ou outra nos equivocamos, e que traz para a gente esse entendimento. Falando de célula, de comunidade de base, para o exercício de fé e da nossa jornada missional, então precisamos refletir pelo menos sobre 3 situações, que eu quero que vocês saiam daqui e reflitam sobre isso. Eu sei que vocês já sabem tudo isso que eu estou ensinando aqui, mas eu quero chover no molhado, eu quero encher o seu poço de pesca aí de água, para não faltar oxigênio aí para os seus peixes. E se você está com um terreno seco e não sabe o que eu vou falar aqui, eu quero que essa chuva seja muito boa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu quero destacar como reflexão depois dessa palavra introdutória, é que se a célula é o corpo, Cristo é o cabeça. Não há como eu maximizar a minha célula, se eu não entender a minha célula como igreja de Cristo, e como possessão plena e única de Cristo. Se a célula, eu creio que é o corpo, Cristo é o cabeça. Ou para alguns aí, a cabeça, né? Eu gosto de usar o "o" por uma questão de artigo definido.
tomando o nosso corpo, a nossa parte física, agora com a parte comparativa, né? Tipificando a igreja como um corpo. Se a célula é o corpo, Cristo é o cabeça. Então, quando a minha célula reúne, Joaquim, a sua célula, ela tem que entender que é Cristo. É Cristo que faz aquela reunião ali. Ele utiliza da nossa presença, do nosso corpo, da nossa vida, dos nossos... Mas é Cristo que vai comandar ali. É muito importante o líder de célula, o auxiliar de célula, mas é Cristo o cabeça. Eu preciso entender isso. Quando isso deixa de ser apenas um conceito eclesiológico, doutrinário, teológico, e passa a ser uma experiência pessoal, uma vivência real, uma compreensão de quem somos e quem é Cristo. Meu Deus, eu sou útil demais e a minha célula ganha com isso, ela maximiza. Ela cresce, ela amplia. Quando há esse entendimento, e quando há, acima do sentimento, da paixão, há uma compreensão, uma razão, um conceito firmado, uma convicção, meu Pai, isso faz diferença entre uma célula e outra. Essa compreensão. Se a célula é corpo, Cristo é o cabeça. E se Cristo é o cabeça, então nem o líder, nem o auxiliar, e nem os discípulos, nem os irmãos e as irmãs podem fazer o que quer, devem fazer o que pensam, mas devem fazer o que Cristo, cabeça, deseja. Deveria ser assim. O corpo faz o que a cabeça manda. O corpo nunca rejeita o comando da cabeça, a não ser que haja alguma doença. Eu imagino que você já viu alguém, já conheceu alguém com Alzheimer. Como é terrível! Alguém que tem alguma esclerose neural e que tem problemas de segurar, de andar, de se firmar. Nós tivemos um grande amigo aqui, meu vizinho, meu irmão, o Zé Antônio, e sofremos a luta dele durante quase 7 anos, dessa forma. Cabeça boa, cabeça boa. Você falava alguma coisa, ia querer contrariar você. Não é assim não, Teco. Peraí, eu estou com ela, mas assim, eu não estou com você não. O corpo estava doente. Então, se você, como membro de uma célula, não está disposto a fazer o que o Cristo quer, o que Jesus determina em sua palavra, em sua orientação, no direcionamento bíblico na célula e para a célula, é porque você está doente. Você pode vir à igreja, entregar seu dízimo, consagrar suas ofertas, cantar no louvor, pregar, ser pastor, ser líder de célula, quem quer, com os cargos eclesiásticos que tiver, mas se você não estiver cumprindo o papel de obediência, submissão e entrega, dependência do cabeça, você está doente. E você deve pensar isso urgentemente, na seriedade que isso é para você, é para o reino de Deus, é para a sua célula, é para a sua igreja. Nesse sentido, a célula precisa ser a expressão de Cristo, ou seja, a expressar a sua vontade, seu desejo. Um corpo doente, ele não expressa o ideal de uma cabeça saudável. Uma célula doente que não anda de forma saudável não poderá expressar, viver a vida de Cristo do jeito que Cristo gostaria, do jeito que Cristo gosta. Não adianta fazer alguma coisa que você acha que é importante, se não foi o que Cristo pediu para você, para a sua célula. Isso traz diferença entre uma célula e outra. Não é quadro comparativo não, mas traz diferença, gravemente. Não tem a ver, pastor Rafael, com tamanho de célula. Embora
A célula não pode ter nenhuma numerolotria. Ah, minha célula está grande, ai, mas que maravilha. E nem numerofobia. Ah, não, está bom demais, não vou chamar mais ninguém não, porque já está bom demais. Nosso grupinho. Tem a ver com o tamanho de célula, mas com a presença de Cristo, prazer em Cristo, enchimento do Cristo na vida da célula, mentalidade de propósito existencial. Mentalidade de propósito existencial. Eu não sei se vocês têm reparado aqui na Central, nós temos pregado sobre isso, o propósito da nossa existência. Os pastores têm passeado por aqui em nome do Senhor Jesus, com a Bíblia, com abordagens diversas, mas há um foco específico para mostrar que nós temos um propósito. Nós não estamos de férias nessa terra. Amém ou não? Estão comigo aí? A célula existe com um propósito. Quando eu vou para a minha célula, não tem a ver assim, estou cansada, não vou fazer falta. Essas coisas não passam na minha cabeça. É lógico que por algum motivo justificável, pode ser que eu não vá a um encontro da minha célula. Pode ser que eu tenha prejuízo durante uma semana nas vivências relacionais, vida na vida, naquela semana como parte de uma célula. Nas obrigações múltiplas, nos meus múltiplos papéis que eu tenho socialmente, na minha existência. Mas isso é um acontecimento, é raro. Quando eu vou para a minha célula, eu não vou assim, quantas pessoas vão estar lá? Olha que eu já realizei célula só comigo e Jesus. Depois apareceu um visitante, esse visitante agora é membro da célula. A minha expectativa é, Jesus vai estar lá. Eu sei que Ele está aqui. Eu não estou falando só de um lugar, estou falando de um ambiente, de um acontecimento. A minha célula é um acontecimento, é um ambiente. E que deve me provocar, e me atiçar, e me disciplinar, e me discipular para o restante da semana, até aparecer o próximo encontro nosso, formal, né? Formal. A célula existe com um propósito, isso tem a ver comigo, tem a ver também com o que será alcançado. Tem gente que já perdeu o sonho, tem gente que não tem sonho, líderes sem sonho, líderes sem aquela vontade, né? Eu ia falar uma palavra aqui, líderes sem aquela vontade, aquele desejo imenso, sabe? Amando a sua célula, apaixonado por sua célula, mas também querendo ver a sua célula multiplicar, porque ele vai gerar novos líderes, ambientes menores para compartilhamento, mais facilitados, ou facilitadores. Quando uma célula multiplica, ela deve dizer, glória a Deus. Próxima semana éramos 12, a próxima semana é 5, 6. Qualquer casa pode receber 5 ou 6. Muitas casas não podem receber 12 ou 13. Segundo lugar de reflexão, se a célula é o corpo, eu acredito que é. Cristo é o cabeça, eu acredito também que seja, que é. Então é na célula e através da célula que a vontade de Deus se manifesta. Eu disse vontade de Deus. Tem gente que é crente, tem Bíblia na mão, batizou, é membro da igreja há 200 anos, frequenta uma célula já há 3.000 anos mais ou menos, mas não entende o que é a vontade de Deus. E aqui, como é que eu vou descobrir que é a vontade de Deus? Como é que eu sei que é a vontade de Deus? Olha, meu irmão, primeiro você tem o Espírito Santo, se você é crente. Segundo, você tem a Bíblia. Terceiro, você tem irmãos que você deveria confiar, e alguns mais próximos que você realmente pode confiar. E à luz da Bíblia, da biblicidade na sua vida, você vai descobrir toda a vontade de Deus. E aquela botija do enchimento, da plenitude de Cristo, é elemento facilitador para você saber, conhecer, identificar e submeter e obedecer e fazer a vontade de Deus na sua vida. Eu sei que você vai errar, porque infelizmente eu erro também. E aí eu preciso então consertar com Deus, se me confessar com Deus, pedir perdão para Deus e consertar, porque a vontade de Deus é que eu esteja no centro da sua vontade. No centro da sua vontade. Terminamos a célula ontem, ou melhor, essa semana, todo mundo que esteve em célula
terminou com um texto de Isaías, né? Se nós buscarmos o Senhor, Ele, todo o nosso coração, com toda a nossa verdade, Ele vai se deixar achar. E Ele é o melhor guia para dizer, esse é o caminho do meu propósito, da minha vontade para a sua vida. Nós temos uma vontade única que nos identifica, mas temos vontades de Deus específicas que nos diferencia como membros do corpo, para fazermos a operacionalidade do corpo. Na minha célula, os membros do corpo, eles têm operacionalidades diferentes, isso nos diferencia, mas nós temos Cristo, isso nos identifica. Cristo é maior do que as operacionalidades. Qualquer operacionalidade na célula foi Cristo que deu. Cristo é maior, o cabeça é maior. E é nele que estamos ligados por juntas e medulas. Então nós vamos funcionar, embora com situações específicas diferentes, nós vamos ter um encontro de identidade em Cristo que é maior do que qualquer coisa que eu faça, minhas tarefas, minhas obrigações, minhas funções, meus acontecimentos, minhas utilidades dentro de uma célula. Está entendendo isso? Levanta a mão quem está entendendo, sinceramente. Isso tem a ver com a vontade de Deus. Vontade de Deus não é bicho de sete cabeças. Eu vou procurar o pastor. Eu não sei se foi essa semana ou semana que vem. Nós usamos uma expressão, né? Para de correr atrás de reveladas e profetadas. É semana que vem, né? Semana passada? Para de correr atrás de reveladas e profetadas. Para com isso. Não é porque Deus não possa usar homens e mulheres para... Não, pode, é lógico. Deus é soberano. Mas para com isso. Você já tem a Bíblia. E você já tem o Espírito Santo, e você já tem a igreja, essas três manifestações cuidadoras de Deus, não só uma. Ele não deu só o Espírito Santo, Ele não deu só a Bíblia, Ele deu o Espírito Santo, a Bíblia e a igreja. Eu estou falando de planos, desejos. Quando eu estou falando aqui, se a célula é o corpo, Cristo é o cabeça, então é na célula, através da célula, que a vontade de Deus se manifesta. Eu estou falando de planos, desejos, expressões, propósitos. Jeremias, olha aqui o que Jeremias fala para a gente aqui. Por favor, rapidamente. Se passar do tempo aí é porque o pessoal lá que está me atrasando, tá, pastor Rafael? Porque vamos ler junto, quem der conta aqui, vamos lá? Porque sou eu... A célula é o instrumento que Deus usa para a obra necessária, para que a obra necessária seja realizada, seja feita, realmente feita. Não tenha desculpa, não vem com mimimi, não vem com conversa fiada, não vem com justificativas. Deus não aceita. Talvez o seu líder de célula, o seu auxiliar, seu supervisor, os pastores, talvez nós também podemos acometermos disso aí, mas Deus não aceita. Deus sabe a igreja que tem, Deus sabe o que Ele deu à igreja, Deus sabe o que colocou na disposição da igreja. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Paulo entendeu tanto isso que Paulo confessou, olha só, o que Paulo confessou, só os homens aqui, por favor, só os homens. Olha, se Paulo entendeu isso, nós podemos entender também. Paulo, com o grupo de relacionamento dele, entendeu isso, e ele foi ensinando isso. Nós podemos aprender e ensinar isso, até que todos próximos de nós tenham essa convicção, e gere atitude neles, em nós, para vivermos essa verdade. Nós estamos cada vez mais distraídos para que isso não se cumpra. Para que isso não se cumpra. A célula precisa ser a expressão.
não tem como maximizar a minha célula, não tem como você maximizar a sua célula, ampliar a sua célula, não só numericamente, mas preenchê-la com essa graça de Cristo, com a presença de Cristo, com o propósito de Cristo. Se você não entender isso, se a sua célula não buscar isto, a expressão da glória, da graça, da cura, do milagre, do acolhimento, do ensino, e aí ensino eu falo de disciplina e discipulado, por isso que dói tem hora ser crente, dói tem hora fazer parte de uma célula, porque a nossa vida fica assim escancarada e as pessoas vão tratar com a gente. Pode ser que alguém leve isso de maneira leviana, não deveria, porque disciplina e discipulado é coisa séria, é coisa da Bíblia, é coisa do Espírito Santo, é coisa de célula, de igreja, é coisa de Deus, do perdão e da restauração. Restauração eu falo de libertação e transformação. Gente, eu tenho visto cada coisa, eu choro por umas, mas me sorrio, fico explodindo de alegria com tantas outras. A glória de Deus, Ele nos usa para curar, para acolher, para milagres. É tão gostoso quando pessoas falam assim: nossa, fulano de tal me visitou, fulano de tal interferiu na minha vida, que momento terrível, porque fulano de tal, olha, eu perdi alguém, a minha célula estava comigo lá, olha, que eu estava tão abatida, eu tive doença. É tão bom ouvir testemunhos da visitação de Deus através da célula. A minha célula é maximizada quando ela atua, quando ela age. Mateus capítulo 5, verso 16, queria que só as mulheres lessem, fazendo um favor. Lugar bom fazer boas obras, e boas obras aqui é toda a manifestação da vontade de Deus, do direcionamento de Deus para a nossa vida, é na célula, porque a célula nos ajusta, a célula nos ajuda, a célula nos acolhe, a célula nos corrige, ela nos discipula, ela nos alerta, ela abre os nossos olhos, ela tira as vendas, ela nos exorta, e a partir de Deus é glorificado com as minhas manifestações. Só os casados, queria que lesse o texto agora de 2 Coríntios. Só os casados, por favor. Somos transformados em esse acontecimento, ele é facilitado pela célula. Quando isso ocorre, a minha célula é maximizada, ou seja, ela expande, ela cresce numericamente, espiritualmente, de conhecimento, de revelação de Deus, de interpretação da revelação de Deus, de capacidade de bacia e toalha, ou seja, de serviço. Meu Pai, eu preciso entender isso, minha célula precisa entender isso, eu preciso praticar isso, minha célula precisa praticar isso. Deus, a célula, ela é a ferramenta para a construção. Uma obra precisa ser realizada, o ambiente mais favorável é a célula. Quem leva isso a sério vê os frutos. Quem leva isso a sério Pastor Rafael, muita gente chora com a célula, a gente sofre com a célula, com pessoas. Quando eu falo célula, pessoas, e tem hora que nós somos os elementos que fazem outros chorarem, outros sofrerem. Mas quando levamos isso a sério, de que, olha, nós estamos em construção, eu sou instrumento da mão de Deus, olha só o que acontece, olha só, Salmo, não, esqueci então, deixa eu ler, Salmo 126, a culpa é minha, viu, Aline, a culpa é minha, Salmo 126, aquela expressão deliciosa, quando o povo estava voltando do cativeiro, no finalzinho, versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, ou seja, haverá uma recompensa, não desfaleçam as vossas mãos, porque o seu trabalho tem uma recompensa, líder de célula, auxiliar de célula, supervisor de célula, pastor, membro de célula, discípulo,
que quer ser membro, mais do que membro, quer ser líder um dia. Não por um orgulho, por uma competição, mas por um serviço, para a glória de Deus, para ser instrumento, ferramenta nas mãos de Deus. A célula é a manifestação da igreja que se importa, atenta, acolhedora, orientadora, disciplinadora, braços abertos, coração de prática generosa e bondosa. A multidão, embora importante, necessária, benéfica, ela pode distrair. Por isso nós não gostamos de células grandes. Por isso nós não gostamos de células grandes, imensas. Célula é grupo, nem todo grupo pequeno é uma célula, mas uma célula é um grupo pequeno. A multidão distrai. A multidão tem um risco de distrair. E é por isso que muitos crentes se perderam com esse formato de multidão, de grande ajuntamento. E olha, das igrejas, a igreja grande, que não tem grupos pequenos, que não tem célula, ela tem muita dificuldade de operacionalidade. Ela pode viver para dentro, mas para fora tem muita dificuldade. E não é um conceito meu, não, é uma realidade bíblica, e é uma realidade perceptível. A multidão, embora importante, ela pode distrair, mas o grupo pequeno, a célula, ela está mais atenta. Eu sei, quem não foi ao encontro da nossa célula ontem, já mandei mensagem para todos eles, uma palavra de amor, de carinho, mas de exortação. Alguns não me responderam, outros me responderam, mas eu não sei, embora domingo eu não estava aqui, se eu tivesse também não saberia quem veio no culto domingo à noite. Mas na minha célula eu sei quem estava lá e quem não estava. E alguns, porque justificaram, prestaram conta, eu sei por que não estavam. Isso é uma tremenda verdade. Sabe, pode passar aquela outra, nós estamos terminando. É à medida que eu observo e atuo como instrumento de Deus em minha célula, eu sou abençoado, mas eu abençoo. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Porque o que tem de crente, o que tem de membro de igreja, gente até que vai na célula, só quer ser abençoado, mas não está preocupado em abençoar. Se ele tem uma dificuldade, uma luta, você está gostando do encontro e tal, ele pode esticar, mas se ele não está, está demorando. Eu só quero ser abençoado quando eu estou sentindo necessidade, quando eu estou sentindo bem. Eu abro a minha casa. O irmão abriu a minha casa, rodou lá com a célula que tem 7 ou 8 pessoas, rodou lá quase 2 meses, quando é na minha casa eu recebo de qualquer maneira, de qualquer forma, eu não me preparo, eu não oro, eu não abençoo. A Núbia sabe disso, eu amo receber na minha casa, e minha célula eu gosto de preparar o lanche, eu gosto de preparar as cadeiras, eu gosto de preparar os lugares, eu oro, eu esperando meus irmãos, podem vir, os 13, podem vir 6, 5, 7, 8, não importa, há uma expectativa. Há uma expectativa em mim, mas através de mim, eu recebo, mas eu também dou, eu absorvo, mas eu também me libero. Terceiro e último lugar, me dê mais 5 minutos aí. A célula pode fazer o que Jesus Cristo fez, afinal ela é o corpo de Cristo. A célula pode fazer o que Jesus, quem falou isso foi Jesus, porque ela é o corpo de Cristo. Cristo a nutriu com todas as necessidades. É lógico, Sueli, é lógico, Everaldo, eu não estou falando a respeito da obra redentora. O único que pode fazer a obra redentora é Cristo, mas ninguém, nenhum outro, nenhuma outra, só Cristo. Só Ele fez, só Ele faz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que Ele nos deu dons espirituais aos membros da célula, ao membro da igreja, ao membro do corpo. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que Ele nos deu essa graça de termos talentos, serventia. Todo mundo serve para alguma coisa. Para de deixar o diabo te convencer que você não serve para nada, não presta para nada. Você presta. Se Jesus te salvou, você presta para alguma coisa. Se um imprestável igual eu presta para alguma coisa, você presta muito mais. Assim como Jesus foi a plena liberação da palavra de Deus aos homens, a célula também pode e deve ser. Nós somos a visível, audível
palavra de Deus aos homens, palavra viva. Quem é a palavra viva é você, meu irmão. Você tem a palavra, as águas da vida dentro de você, e é para jorrar. Não retenha no seu tanque, porque senão você vai morrer afogado. Cumpra o propósito que Deus te chamou. Cumpra o propósito de ser um evangelizador, um compartilhador, um abençoador. Foi para isso que Deus te chamou. Olha lá, Abraão, lá em Êxodo capítulo 12, 1 e 2 fala isso com muita clareza. Ou seja, através de nós os homens podem, através de nós, é através de mim que os homens vão receber edificação, exortação, ensino, verdade. A minha célula, eu recebo isso, eles recebem isso. Há uma mutualidade, um compartilhamento. Ora somos mais agressivos no sentido de enfáticos, ora somos mais jeitosos. Cada um tem um jeito de ser, mas se cada um fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer a vontade dele acontecer, e esse enchimento da plenitude de Cristo vai acontecer na sua célula, e você vai cooperar para a sua célula ser maximizada, ou seja, crescer, ampliar, em todos os sentidos, ou em vários sentidos. Jesus trouxe a plenitude da revelação de Pai, está lá em Hebreus, fala sobre isso. O Criador, ao mundo, às pessoas. Agora, Ele foi, Ele nos deixou, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele colocou a Bíblia na nossa mão, Ele nos fez viver em igreja, em fraternidade, em comunidade dos santos, dos salvos. É a sua célula que precisa revelar Cristo às pessoas. Quando eu vejo foto de células lá na rede de homens, fulano está aqui, que legal, visitou, e alguns vão ficando. Eu fico assim encantado, apaixonado, entusiasmado. Aleluia. Cristo em nós, mas Cristo através de nós. Isso é Cristo que resolveu fazer assim. Eu não sou digno, você também, mas Cristo fez. Jesus, o Cristo, não veio a passeio a essa terra, Ele estava em missão, serviço. De igual modo, a célula não é uma brincadeira. Olha para cá agora, eu estou terminando. A célula não é uma brincadeira, um grupo social, um grupo de amigos. Se a sua célula é um grupo de amigos, conversa com o pastor Rafael, ou ela muda de vida, ou o Rafael vai mudar você de célula para colocar, repatriar essa célula. Nós não temos grupos de amigos. Nós não temos grupinhos de oração, grupinho de leitura bíblica. Nós temos células com esse conjunto da plenitude de Cristo revelada em sua palavra e na missão que Ele entregou. Se a sua célula não é missionária, não é célula em missão, em propósito, em ação missional, se você não está sendo cheio, transformado para ser usado por Cristo, há algum problema. Para de ficar, minha liderança, é meu jeito, eu não sei. Não, está faltando é Cristo. Não tem a ver com o tamanho de célula, tem a ver com se Cristo está ou não na sua célula. Se o enchimento da plenitude dele está acontecendo ou não na sua célula. Sua célula não é uma diversão, um agrupamento social. Você pode até no shopping, nas vivências relacionais, mas a sua célula é um acontecimento de ambiente da presença de Cristo, com os propósitos específicos, narrados, planejados, orados, organizados para que aconteça a edificação do corpo, o relacionamento de mutualidade saudável, o propósito de chamar, de atrair, de acolher. A célula está em serviço, ela tem uma missão proposital. Comunhão, relacionamento, crescer na palavra, cobertura, evangelismo por amizade, por relacionamento, daí por diante, liderança, para que não falte na próxima geração o que a igreja, a célula precisa. Quando eu deixar a central, de ser pastor geral da central, eu falo isso assim, a central pode sentir um pouquinho de saudade de mim, mas não vai sentir falta nenhuma de pastoreio, porque ela tem pastores. Quando a minha célula do Everaldo, ele era líder auxiliar, multiplicou, só se ela sente falta de mim, não sente falta nenhuma. Nem eu sinto falta de vocês também, não. Porque o Everaldo aceita, o companheiro está bem na célula, a célula está lá, e ele sabe que a minha célula está caminhando também. Nós estamos preocupando com as pessoas que estão na nossa célula. Nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer.
E nós nos esbarramos no ministério, nos cultos da igreja, nas oportunidades ministeriais de edificação, de crescimento. É assim que a célula, não fica com mimimi. Não, multiplica, senhor, e vai lá e deixa Deus fazer a obra. Como é que é mesmo? Para multiplicar, assim, pastor Rafael? Para multiplicar a célula, nós precisamos de duas coisas: líder e número. um número, 10, 11, 12, e de líder. E se não tem líder, pastor lá pastor, né, lá me chama de São Salvador, vai assim, pega o mais bêbado que tiver, o menos bêbado que tiver na sua cela e põe para liderar lá. É lógico, nós sabemos que não é assim, mas todo mundo pode ser líder. Eu tenho um curso de MBA em liderança e administração de célula, não. Oh, meu pai. Os camaradas e as camaradas que participam de uma célula na central já fica assim, eu sei o que é uma célula. E quem é mais esperto, quer ser usado, fala assim, deixa eu aprender mais, deixa eu buscar mais. Eu me oferto, eu quero ser usado. Prepara o hino aí, eu quero ser usado. Usa-me. Usa-me. Como não está sendo gravado, eu posso falar com vocês. Da mesma forma que a Nubia me usa, eu quero que Deus me use também. Eu quero que isso gere prazer em mim. Eu quero que eu tenha alegria, contentamento com isso. Eu quero sair dali e falar assim, nó, Jesus, isso é demais, hein? Isso é demais. Nem que seja uma vez por ano, mas vale a pena. O Senhor é demais, mas Jesus quer usar você todos os dias, cotidianamente. E não só no encontro, mas no encontro há um impulso maior. Mas a partir do encontro, Ele quer usar você. Por isso Ele vem transformando, enchendo você com a glória dEle. Cristo quer manifestar em você, mas Cristo quer manifestar através de você. 2 Coríntios capítulo 12, eu quero terminar aqui. Será que não colocamos aí não? Ok. 2 Coríntios, anota aí leia na sua casa. 2 Coríntios capítulo 12, verso 4 a 6. E 1 Pedro 4, 10. Verifique isso na sua Bíblia, esses dois textos. Deixa Deus, deixa Cristo, né? Deixa o Espírito Santo. A gente usa Cristo porque nossa revelação confessional mostra Cristo é a evidência da obra do Espírito Santo e do envio do Pai, a revelação da Trindade. Deixa Cristo encher com plenitude da presença dEle a sua célula. Ele vai maximizar a sua célula, porque essas coisas práticas, ocasionais, necessárias, rotineiras, sobrenaturais vão acontecer. Fique de pé. Eu queria que você orasse comigo agora. Depois eu quero passar a palavra para o pastor Rafael. Orasse essa canção. Vamos cantar só a primeira parte dela, Jô. Mas cantar com muito quebrantamento, sabe? Entendendo que eu estou completando uma palavra que eu acabei de ouvir. O bacana, pastor Rafael, eu sei que o tempo não oferece isso, né? Era nós multiplicarmos em grupos de 3, 4, 5 pessoas, cada um ir para um cantinho, mas não tem jeito de fazer isso, não tem nem espaço. Cada um falar, o que Deus falou no seu coração? Qual foi o desafio que Deus colocou na sua vida nessa noite de sexta-feira, na abertura do Congresso Paixão e Liderança, sobre células excelentes, maximizando a minha célula? Como é que eu posso ser usado por Deus? O que eu aprendi, mas o que eu quero praticar? Qual foi o confronto de Deus nessa noite para a minha vida? Então, enche-me, Senhor, transforma-me, mas usa-me, desesperadamente usa-me. Eu sou falho e limitado, mas não deixe de me usar não, Senhor. Por minha causa, não deixe de me usar, me transforme, molde o meu coração, vê se há em mim algum caminho tortuoso, deve haver, mas endireita-me, por favor, não me rejeite da Tua presença, não me deixe ser inútil na igreja, na célula, no chamado não tem a ver com ser pastor não, no chamado para ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Usa-me. Eu queria que você orasse essa oração comigo, em nome de Jesus. Solta-me, Senhor.
Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me. Você pode levantar suas mãos ao céu, você é livre para declarar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, usa-me. Você pode orar cantando. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me de dentro para fora. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta no Senhor, transforma-me, enche-me e usa. Você pode pedir sonda, Senhor, sonda-me, quebranta, transforma. Enche-me de ti da tua palavra. E usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, que brilha sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado por ti, ó Deus. Aleluia. Qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, ó Deus. Aleluias. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz: em seguida ouvi a voz do Senhor a me dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém? Se assente aí por mais 2 minutos, não vou tomar muito seu tempo, só tenho aqui a obrigação de passar algumas informações. Primeiro, dizer que o Central Criança continua por todo o congresso. Amanhã, 19h30, vai ser o nosso segundo momento. Então esteja aqui conosco, cultuando ao Senhor. Desses copos está à venda ali, com as irmãs do Central de Voluntário, R$5. Se você quiser, pode adquirir. Não chegou as camisas, amanhã vai chegar a camisa, se Deus quiser. Nós tínhamos preparado também um cheirinho de carro, né? Vai chegar, tá? Vai chegar. O pastor Léo Matos vai chegar no domingo de manhã também, e vai trazer o livro da autoria dele, Células Excelentes, R$25. Para quem não ouviu, eu apresentei o cheirinho para você colocar no retrovisor interno do carro. O Teco falou o seguinte: como não chegou, se você quiser um cheirinho, pode dar um cheirinho, né? Tá. Thales ri todas as vezes, isso é uma confiança muito grande para o Teco. Então assim, glória a Deus. Amanhã, 19h30, nós estaremos aqui. A camisa do Teco é bem sugestiva. Vem cá, pastor Eudes, você vai orar terminando? Você me abençoa tanto hoje, naquela conversa que nós tivemos lá no Vila Forte. Porque o nosso roteiro de célula aqui, Teco, é o seguinte: 4 E's, nós incrementamos com mais 2. Não é isso? Apresenta o pessoal aqui, vem cá. Nosso é encontro, exaltação, edificação e evangelismo.
E no final nós acrescentamos mais 2 E, vem cá, pastor Eudes, que é o E da engorda e o E do embora. Então, se você se sentir confortável, tranquilo, Central de Voluntários, as células femininas da Central aqui preparou um café, um chá, um suco, um bolo, um biscoito para atender a gente ali. Se você estiver tranquilo, confortável de ir, né, vão estar conosco lá. É um tempo de ministração, de comunhão. Muitas coisas acontecem nas nossas células nesse momento da comunhão, né? Então, assim, vamos estar lá, tá preparado para nós depois, né, estarmos esse tempo de comunhão lá. E é para você também, não vá embora, por favor, em nome de Jesus. Vem cá, pastor Eudes. Pastor Eudes é pastor da comunidade Avivamento Floresta, e hoje eu encontrei com ele lá no Vila Forte. Ele falou assim, eu sei que está acontecendo um congresso lá na sua igreja, e me perdoa, porque eu não tinha convidado ele, mas o Marquinhos é amigo comum, e o Marquinhos já tinha falado. Fiquei chateado porque eles foram para a praia e não me chamaram semana passada, mas está perdoado, né? Está perdoado. Da próxima vez, por favor, me chame. Vamos ficar de pé, vamos orar? Alegria, tá? Que bênção tê-los aqui, os demais pastores, igrejas representadas. Se é possível a você, volte para estar conosco amanhã. Central está convocada, né? E você, igreja aí que nos honra com a sua presença, está convidada para estar aqui conosco. Se não tiver nenhum trabalho local lá, se tiver, Deus abençoe você no seu trabalho local, tá bom? Amém? Recebeu de Deus essa noite aí? Deus ministrou seu coração, sua vida? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, pastor. Glória a Jesus, boa noite a todos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos permitiu, de estarmos assentados aos teus pés, para aprendermos com o Senhor, sermos instruídos, ensinados, animados, exortados, despertados, Senhor, para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, enquanto igreja do Senhor, corpo, membros da igreja do Senhor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor se estenda sobre as nossas vidas, sobre a vida, meu Deus, de todos aqueles que estão próximos de nós. Meu Deus, como aqui foi dito, nós somos a palavra que este mundo lê e que tanto necessita conhecer ao Senhor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que cada vida aqui cumpra o seu papel dentro do plano, dentro do propósito do Senhor, em o nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã 19h30, e vamos lá para o Central Café ter o tempo de comunhão lá. Deus abençoe em nome de Jesus.